hoje nós vamos falar sobre um filho perdido, na verdade, dois filhos perdidos. Um perdido na casa do pai e outro perdido fora da casa do pai. Então, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo de número 32, nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Você que veio pela primeira vez a esta igreja, você que veio com o coração contrito, um coração em busca de uma palavra que de fato venha do Senhor, minha oração é que você esteja aberto a ouvir a voz de Deus, você esteja aberto a ouvir a exposição da palavra de Deus, e que de alguma maneira haja algo transformador na sua vida e na minha vida. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, compelido, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, traz-me também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, o filho mais velho, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua bondade é que nos constrange.
A tua boa mão é que dirige a tua igreja. E sabemos, Deus, que o Senhor traz as pessoas que o Senhor deseja que estejam aqui neste lugar, e também aqueles que estão na internet neste momento, abertos a ouvir a sua voz. Nós pedimos que a iluminação do teu Espírito Santo permeie, encharque nossas mentes e corações, para que a multiforme obra do teu Espírito possa alcançar o coração, a alma dos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui. Que o Senhor use de bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Essa história descrita pelo evangelista Lucas pode ser traduzida como uma história de amor e redenção. Redenção de um pai amoroso que de maneira inexorável, implacável, vai em busca dos seus filhos. Esse texto que nós lemos é um texto extremamente conhecido por todos nós. Certamente vocês já ouviram esta parábola do filho pródigo inúmeras vezes. Mas o que me chama a atenção é por que Jesus compartilhou esta parábola com os seus discípulos e também com aqueles que estavam em volta dele. A resposta está no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 15. Eu quero que você leia comigo o versículo 2 e o versículo 1 do capítulo 15. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós estamos aqui diante de dois grupos que se achegam a Jesus. Um grupo conhecido como os publicanos e os pecadores. Em outras palavras, a terceira classe de Israel, gente que vivia à margem da lei, gente que não estava submisso às palavras da própria lei. Então esta gente vivia uma vida completamente longe, distante, alheio a qualquer tipo de princípios da lei. Ao mesmo tempo que Jesus falara a estas pessoas, nós encontramos um murmurar, um questionar. Por que Jesus estava comendo, sentado com esses pecadores? E quem disse isso? Foram os escribas e fariseus, que diferentemente dos publicanos e fariseus e pecadores, que viviam à margem da lei, eles viviam sob o vigor da lei. O vigor da lei era tão exponencial que eles eram e agiam com total legalismo. Então Jesus está falando desses dois públicos, desses dois grupos. E diante daqueles que estão longe de Deus, à margem da história da palavra, aqueles que estão indiferentes e vivendo uma vida totalmente mundana, Jesus fala também para um grupo de gente que, mesmo conhecendo a lei, estavam também longe de Deus. E por causa disso, Jesus conta essa história. Ele conta a história de gente que estava fora da casa do Pai e de gente que estava dentro da casa do Pai. Gente que estava fora e perdido da casa do Pai, e gente que estava dentro, mas perdido na própria casa do Pai. Olhando para esse texto, eu quero extrair 5 lições que a gente precisa refletir nas Escrituras. Primeiro lugar que eu quero compartilhar com vocês é sobre como Jesus apresenta o quadro do filho mais moço. Jesus apresenta o estado de depravação do filho mais novo. E você pode observar isso do versículo 11 ao versículo de número 16. O filho mais moço, ele chega ao pai e diz: pai, dá-me a minha herança, a parte que me cabe.
E o pai então dá a parte que lhe cabe. Mas ele não contente apenas com o que ele tinha, ele então toma todos os recursos e sai da casa do pai, e diz a Bíblia que ele vai viver uma vida dissoluta. Em outras palavras, uma vida irresponsável, uma vida de total depravação, onde ele gastou o dinheiro com meretrizes, prostitutas, com certeza com bebidas, gastou tudo que tinha, e então o quadro tétrico, lúgubre, terrível, um quadro complicado que este homem estava vivendo, diz a Bíblia que ele ficou sem absolutamente nada. O quadro de degradação era tão grande que o texto diz que este jovem vai viver no meio dos porcos, para pelo menos comer a vagem dos porcos. Se tem uma coisa que era algo humilhante, que era algo que gerava ojeriza nos judeus, é saber que um judeu estava no meio e convivendo com os porcos. Em outras palavras, vivendo uma vida impura, uma vida de total pecado. Esta era a situação desse jovem. Esse era o quadro desse jovem que tinha saído da casa do pai, recebido os recursos, ido para uma terra distante, gastado irresponsavelmente os seus recursos e indo de mal a pior, a ponto de querer comer as alfarrobas dos porcos, onde os próprios donos dos porcos não liberaram que ele pudesse comer a própria vagem. E ele estava nesse quadro, e o desenho era esse, de total degradação, depravação, o último estágio condicionante de alguém que está longe da graça, longe do amor do Pai. Mas o texto nos chama atenção para uma segunda apresentação que Jesus faz. Ele apresenta para esse jovem mais moço o seu imensurável amor, o imensurável amor do Pai. E você pode ver isso do versículo 17 até o versículo de número 24. E eu quero narrar com você aqui. Diz o texto que o jovem cai em si, diante daquela situação de pecado, longe do Pai, longe de Deus, longe dos princípios, dos valores, longe de uma vida moral, ética, comportamental e espiritual. Diz a Bíblia que ele cai em si e olha para si numa introspecção da sua alma e vê o quadro mais terrível da sua alma. O desespero começou a encher e encharcar a sua vida, a ponto de ele dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Talvez você, não diferentemente da descrição que nós lemos, talvez a gente aqui, que numa maquiagem, numa vida de moldura, estejamos escondendo essa total depravação da nossa alma, um pecado que subjaz em nós, que nos afasta, que estamos vivendo longe, distante. Talvez você chegou aqui dizendo: não há mais perspectiva para mim, já gastei tudo que tinha, a minha vida era uma vida completamente de imoralidade, de prostituição, de adultério, de vícios, de bebedices. A minha vida é uma vida que eu olho para mim mesmo e diz: não há solução para mim. O texto diz que este jovem, ele caiu em si, e quando ele caiu em si, a Bíblia diz que ele é impelido,
Ele é impelido, ele é movido por uma ação com certeza espiritual, a ponto de dizer: o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu fiz com os recursos que meu pai me deu, o que eu fiz com o amor que meu pai tinha para comigo, o que eu fiz com a minha própria existência. E o texto diz que impelido ele vai ao encontro da casa do pai, e por que não dizer diretamente para o pai. E ele vai elucubrando, ele vai pensando. E Jesus expõe esta narrativa dizendo que aquele jovem começou a elucubrar dizendo: quando eu chegar perto do meu pai, quando eu chegar perto da casa, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca numa posição nem que seja de servo. E então o jovem, movido e constrangido pelo Espírito de Deus, ele vai indo em direção à casa do pai. Diz o texto bíblico que o pai o vê distante. E ainda distante, a palavra de Deus diz que o pai, ao avistar o seu filho, ele corre desesperadamente, ele corre com toda paixão, com todo amor, e então ele abraça o seu filho. Mas não somente abraça o seu filho, ele vê o desnudar, ele vê a sujeira do corpo do seu filho, e ele então envolve o seu filho com um manto, vestido, beija o seu filho com sinal de paternidade, e coloca um anel no dedo do seu filho, um sinal de realeza, e mais do que isso, ele coloca as sandálias nos pés do seu filho, para que ele ande com dignidade. Esse é o imensurável amor de Deus. Não dá para compreender, não dá para entender, porque quando nós lemos João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus e contemplamos no espelho da nossa vida a nossa dificuldade, os nossos problemas, as nossas mazelas, os nossos pecados, nós também nos constrangemos e falamos: não sou digno, eu não sou digno. Mas assim como esse pai amoroso abraçou o filho, vestiu o filho, beijou o filho, colocou um anel no filho e colocou sandálias no filho, assim também na cruz do Calvário Jesus fez isso. Recebeu sobre si toda a maldição que era para ser desferida a nós. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele se fez anátema, maldição. Ele aplacou a ira vindoura que era para ser desferida sobre a minha vida, a sua vida. E o nosso caminho era infernal, o nosso caminho era um caminho de morte eterna, mas Ele interceptou. Ele então recebeu toda esta ação de pecado que o mundo todo sobre ele, então ele resiste a tudo isso. Por isso que a dor é tão grande, que ele diz: Elohim, 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 lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai vê o sofrimento, a dor do filho, e o texto diz que ele vira o rosto para não ver o sofrimento do filho. Mas no final dessa história, o texto diz que esse filho, chamado Jesus Cristo, o Deus homem, na cruz do Calvário, ele diz: Tetelestai, está consumado, a dívida está paga, você não precisa mais viver no escombro, sob o espectro da morte eterna, porque Cristo Jesus, com seu sangue vestido, nos lavou do pecado de morte eterna. Aleluia. Mas há um terceiro aspecto que me chama a atenção nesse texto. É como Jesus apresenta
a sua maravilhosa graça. Jesus apresenta a maravilhosa graça do Pai. E aí você vê isto a partir do versículo 21 a 24. Após a restauração do Filho, a reconciliação com o Pai, ele então pega o Filho e então entra na casa e chama os seus servos e diz: vamos fazer uma festa, vamos fazer uma grande celebração, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E irmãos, eu não tenho dúvida que foi uma festa daquelas grandiosas. Eles estavam felizes porque o filho tinha voltado para casa. O pai estava feliz porque o filho tinha sido reconciliado. Você sabe quem Jesus estava falando? E para quem Jesus estava falando? Jesus estava falndo dos publicanos e dos pecadores. Jesus estava falando de gente como eu, como você. Jesus estava falando de gente que se acha incapaz de entender o que significa graça, e graça irresistível. Jesus então manifesta esta graça sobre a vida de pecadores e publicanos. Em outras palavras, não importa o pecado que você praticou ou tem praticado, não importa qual é a luta que você tem, não importa se você de fato ainda não teve um real encontro com Jesus, no sentido de se olhar e não se ver capaz e merecedor de tal coisa. Claro, ninguém é merecedor. O único pecado que você cometer, e você sabe que você vai morrer eternamente, é se você blasfemar contra o Espírito Santo. É quando você rejeita a obra da salvação, a obra da justificação, a obra de Cristo Jesus, a expiação dele na cruz do Calvário. Mas se nesta noite, você olhando para si, e se você se vê como esse publicano, esse pecador, pecadores e publicanos, gente com todas as mazelas, e você falar: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero andar mais dessa maneira, Senhor, ajuda-me. E se a sua oração for sincera, o Espírito Santo de Deus vai imputar no seu coração uma fé salvadora, transformadora, e numa simplicidade e singeleza na vida, você vai ser agraciado com a sua maravilhosa graça. Hoje pode ser um dia de grande festa, de grande celebração, porque talvez você esteja vivendo uma vida sem vida, morta, frieza espiritual, não sente absolutamente nada, está enrijecido, gélido, indiferente. Talvez hoje, depois de tanto tempo, você ouvira a respeito de uma rendição a Jesus. Eu quero dizer que Jesus já está fazendo isso na sua vida, e está na hora de você tomar um posicionamento, porque se você veio, o Espírito Santo de Deus está aqui para fazer algo extraordinário na sua vida, e já está fazendo. Então basta você voltar para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai, meu amado. Esta é a figura do filho mais moço. Mas agora eu quero falar sobre a figura que Jesus fala nesse texto sobre o filho mais velho. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus apresenta o estado de depravação do filho mais velho também. Ele apresenta. E o versículo 25 a 30 nos chama a atenção para isso. O filho mais velho ouve um barulho, uma música, um negócio acontecendo na casa do pai dele. Irmãos, o forró bodó estava acontecendo. E era uma festa maravilhosa, os amigos estavam dentro, não sei o que e tal. E o filho mais velho diz para um dos servos: o que está acontecendo aí? Por que essa sanfona? Por que esse
reco-reco, esse violão? Por que que tá acontecendo? Ah, você não sabe? Ah, quero te contar. O teu irmão, o caçula do teu pai, o mais moço do teu pai, voltou. Ele voltou. E voltou com todas as honras, sabia disso? Irmãos, nessa hora eu penso que houve uma conversa assim meio que incitou o filho mais velho. Além disso, ele chegou com toda a pompa. Sandália nos pés. Quando nós vimos, ele estava completamente desnudado, sem nada, totalmente longe, felpudo, cheio de, rasgado, um negócio feio. Mas o teu pai foi lá, abraçou ele e colocou. Sabia que ele colocou nele um novo vestimento, uma vestimenta? Mas não foi só isso não. Sabia que ele também deu um beijo no rosto dele? Foi mesmo, foi. Sabia que ele colocou um anel? Colocou. Sabia que ele colocou nele também sandálias e tudo mais? Ele entrou como se nada tivesse acontecido. Foi isso? O filho mais velho nem entra na casa do pai. Pai! O que está acontecendo, meu pai? Eu sou teu filho. Eu caminho contigo. Eu cuido dos novilhos. Eu preparo tudo. Eu ajo como um servo do Senhor. Tudo que o Senhor me pede eu faço. Mas o teu filho mais novo chegou e o Senhor deu tudo para ele. O Senhor nunca matou um cabrito, mas uns novilhos cevados o Senhor deu para ele. O coração do filho mais velho estava com uma profunda indignação. Quem Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando para esses escribas e fariseus. Jesus estava falando para a gente que vive sob a sombra do legalismo. Jesus estava falando de gente que usufrui e desfruta da casa do Pai, mas dentro da casa do Pai está completamente perdido, como também aqueles que, o filho mais novo que foi para fora estava completamente perdido. O que ele está dizendo? Está dizendo que é possível nós desenvolvermos uma vida de religiosidade, nós nos tornarmos presbiterianos, nós fazemos a nossa profissão de fé, nós temos 20 anos de vida religiosa, mas que verdadeiramente nós ainda não fomos alcançados de maneira genuína com a graça de Deus, e nós ainda não experimentamos uma conversão genuína. É possível que você esteja muito tempo na casa do Pai, conhece a Bíblia, conhece os 600 livros da Bíblia, já leu o Antigo e Novo Testamento, tem uma prática religiosa ilibada, mas lá no fundo, o seu coração continua amargurado, o seu coração continua raivoso, o seu coração continua sem ter uma convicção de eternidade, uma verdadeira convicção de que você é salvo. Sabe, queridos irmãos, o que mais me atormenta é não permitir que todas as ovelhas que entram neste lugar e que domingo após domingo estão aqui, vivam uma vida de engano e que ainda verdadeiramente não passou por uma conversão genuína. Se você, meu irmão, que está aqui,
que está longe da casa do Pai ou dentro da casa do Pai, se sente nessa condição de não ter convicção de salvação, meu irmão, hoje é dia de salvação. Meu irmão, se você está aqui hoje e está longe, com um coração empedernido, um coração petrificado, um coração duro, sabe, alguém te machucou, alguém mexeu com você, alguém fez algo com você que você ficou decepcionado, talvez esteja na hora de você se reconciliar, não com a pessoa em si, mas primeiramente com o Pai. E aí então reconcilie com a pessoa e volte para casa num projeto de reconciliação. Eu quero terminar esta mensagem apresentando a quinta lição desse texto. Jesus apresenta a promessa redentora do Pai ao filho mais velho. E o que Jesus fala para o filho mais velho? Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Sabe, às vezes nós estamos na casa do Pai e vivemos uma vida como servos, mandados. É lógico que todos nós somos servos do Senhor, mas quando eu leio esse texto aguça o meu coração dizendo de que você, na casa do Pai, não pode viver uma vida de servidão. Você tem que viver uma vida de filho. Filho. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de opressão, de domínio, de despersonalização. Mas eu digo para você que talvez esse sentimento esteja faltando em você, o sentimento de paternidade, se sentir filho. E sabe o que o Senhor Jesus fala nesse texto para finalizar? Ele diz assim: meu filho, entra para dentro de casa. Entra para dentro de casa. Ele chama o filho mais moço para dentro de casa, e ele chama o filho mais velho para dentro de casa. E o que eu aprendo com isso? O que eu posso tirar disso? É que quando estamos longe da casa do Pai, ou dentro da casa do Pai, mas não reconhecemos a paternidade desse Pai sobre as nossas vidas, vivenciamos o significado da miséria. Mas quando somos movidos pelo Espírito de Deus para a casa do Pai amoroso, descobrimos o significado da misericórdia. Eu quero concluir esta prédica, esta mensagem, nesta noite, com uma história. A história que aconteceu na Escócia. É uma fábula, é uma história que muitas vezes você acha que foi fato e outras vezes algo ficcional. Mas conta-se uma história de um homem chamado John Mackenzie. Ele vivia na casa dos seus pais, numa cidade pacata, pequena. Mas esta pessoa começou a ter um espírito de rebeldia, de incomodação. Começou a ter raiva do pai dele, começou a ter raiva da mãe dele, começou a ter raiva da família, e de uma maneira rebelde, rompeu os relacionamentos completamente com o seu pai e tudo mais, e saiu da cidade e foi morar longe. E longe da casa do pai, John Mackenzie, vivendo uma vida dissoluta, irresponsável, de pecado, de degradação, ele encontrou-se com um grupo de pessoas, e essas pessoas apresentaram Cristo, e John Mackenzie foi alcançado pela graça de Deus. E John Mackenzie começou a fazer concertos na vida dele, mas faltava um concerto: consertar a sua vida com o seu pai, porque ele tinha machucado o pai, vilipendiado o pai,
aviltado o pai, desonrado o pai. Mas ele não sabia como fazer esse processo de reconciliação. E você sabe o que ele fez? Ele então teve uma ideia. Ele sabia que havia um jornal que circulava em toda a cidade, e que o seu pai era um notório leitor desse jornal. E ele não queria que o seu nome aparecesse, mas ele ia escrever uma carta no jornal de tal maneira que, se o pai lesse aquela carta, saberia que era John Mackenzie. E ele escreveu a carta: meu pai, pequei contra o Senhor, não sou digno do Senhor, eu sinto muita saudade do Senhor, eu sinto muita falta do Senhor, eu sinto muita falta das suas palavras, porque a minha vida se tornou uma desgraça quando eu saí de casa. Mas meu pai, eu fui alcançado por Jesus, e agora falta uma coisa: eu preciso me reconciliar com o Senhor. Mas eu não tenho coragem de chegar e olhar nos seus olhos, porque eu tenho medo do Senhor não me perdoar, eu tenho receio do seu não perdão. Então, eu estou escrevendo essa carta nesse jornal. E se o Senhor, ao ler esta carta, entender que eu sou digno do Senhor, por favor, existe uma árvore que fica no centro da cidade, que o trem, quando passa, mesmo de longe, a gente consegue visualizar aquela árvore que eu tanto lembro dela. Meu pai, coloca uma fita branca, porque quando eu passar e perceber essa fita branca na árvore, é porque o Senhor já me perdoou. E eu vou parar na próxima estação, vou descer e vou me reconciliar com o Senhor. Ele mandou essa carta pelo jornal. O jornal então foi distribuído na cidade. E então pela manhã, John Mackenzie entrou no trem e saiu em direção à cidade. E ele, passando por lugares bonitos, bucólicos, lugares que trazia memória, como se fosse no seu currículo oculto, coisas lindas da sua infância. E aí, aproximando-se da cidade, ele ficou com uma ansiedade profunda, exacerbada, que ele não conseguia se conter. Então ele coloca o corpo pela janela e o trem passando, e ele então, vendo aquela árvore, esperando que tivesse uma fita branca. E quando ele passa pela árvore, não havia uma fita branca, mas a árvore estava tomada por fitas brancas. Ele então desce na estação, volta e abraça o pai e diz: meu pai, foi o Senhor que colocou todas essas fitas, eu pedi apenas uma e eu saberia que o Senhor estava ali me perdoando. Ele disse: não, meu filho, não fui eu que coloquei todas essas fitas brancas, mas muitos pais leram a carta no jornal, e eles também estavam com problema com seus filhos. E então os pais colocaram várias fitas brancas na árvore, aguardando o seu filho, aguardando a sua filha. Meus irmãos, o Senhor fez isso conosco. E sabe qual é a fita branca? É o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor diz: se com tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Romanos capítulo 10 diz, você vai ser salvo, você é salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A minha colocação hoje aqui é:
Qual grupo você faz parte? Daqueles que estão dentro da casa do Pai, mas que ainda não teve um encontro real com Ele? Ou aquele que está longe, distante, vivendo uma vida dissoluta, irresponsável, mas hoje você quer voltar para a casa do Pai, não para a igreja, porque a igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus.